Você que investe no mercado cripto ou está pensando em investir nele, precisa de entender esse vídeo, porque eu vou te explicar com todos os detalhes algo que vai acontecer e muda todo o panorama. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade desse mercado. Todo dia tem vídeo novo para você com todas as informações atualizadas em primeira mão. Também já compartilha esse vídeo aonde você puder para a informação correta chegar em mais pessoas e presta muita atenção até o final. O Bitcoin, principal criptomoeda do mercado que praticamente dita o rumo dele, está passando por um dia impressionante. Por quê? Porque tá verde, ele está subindo o seu valor em praticamente 1,20% em relação às últimas 24 horas. 65.125 dólares é o seu preço atual, 1,28 trilhão de dólares de capitalização de mercado. E o seu volume de negociação nas últimas 24 horas está na casa dos 51,32 bilhões de dólares. Mas ainda mantém aqui, importantíssimo a gente se ligar nisso, ainda mantém em relação aos últimos 7 dias um preço no vermelho, ou seja, baixa, e uma tendência de baixa. É isso que é importante a gente ter noção. Por quê? Porque nessa recuperação que ele teve aqui, esse repique de baixa engana muita gente. Agora é um momento arriscado para entrar no mercado. Por quê? Porque ele parece estar se recuperando, né? O Bitcoin e o mercado cripto inteiro, mas as coisas que vem aí tem tudo para fazer o mercado cripto continuar no vermelho e o Bitcoin ir buscar outros suportes ainda abaixo do nível atual. E como a gente pode ver aqui, nas principais meme coins do mercado, esse repique, né, do Bitcoin fez com que em relação às últimas 24 horas, a maioria aqui, ficasse no verde, mas ainda em relação aos últimos 7 dias, mantendo, né, um vermelho, uma tendência de baixa. Ainda não chegamos perto do que costuma acontecer no halving do Bitcoin. O halving ainda não aconteceu e é justamente após ele que vem, né, um momento de correção, mas dessa vez veio anteriormente a ele, por causa de um cenário macroeconômico, né, do mundo inteiro desfavorável e principalmente lá nos Estados Unidos. Essa notícia aqui é importantíssima a gente ler. A empresa de análise Glassnode afirma que a fase de euforia do Bitcoin ainda é jovem. Aqui está o porquê. Se compararmos a quebra do ATH nos ciclos anteriores, pode-se argumentar que a atual fase de euforia, mercado na descoberta de preço, ainda é relativamente jovem. As fases anteriores de euforia registraram inúmeras descidas de preços superiores a menos de 10%, sendo a maioria muito mais profundas, sendo 25% mais comum. O mercado atual viu apenas duas correções de praticamente 10% desde que o ATH foi quebrado. Ou seja, a tendência mesmo, né, depois da quebra do ATH, é, no caso, esse momento de correção. O ATH foi quebrado anteriormente ao halving. Nos outros ciclos, ele costumava ser quebrado depois do halving. É importante a gente se atentar nessa dinâmica. Por quê? Porque a correção que vem antes do ATH ser quebrado nos outros períodos, né, nos outros ciclos, era por causa do halving. A gente ainda vai ter essa correção por causa do halving, porque ele impacta diretamente, né, na recompensa da mineração do Bitcoin, e assim fica mais escasso, né, o Bitcoin no mercado, e as mineradoras sofrem um impacto imediato disso. E aí, né, em consequência, entra num período de crise relativamente curto. Por quê? Porque elas têm que se preparar para isso, mas no primeiro momento pega mesmo, e aí faz com que o preço do BTC desça e puxe o mercado cripto inteiro para baixo. Lembrando que ainda falta 5 dias e 21 horas aproximadamente para o halving do Bitcoin. Importante a gente ficar de olho nessa estimativa aqui, né? Porque não é uma data certa, é estimado. E como a gente pode ver aqui, nesse gráfico que eu separei, fica mais fácil de visualizar. A tendência de alta no longo prazo ainda se mantém. Por quê? Porque imediatamente no halving aqui, nos outros ciclos, temos 3 linhas aqui, na vertical, marcando o halving dos outros ciclos.
imediatamente, como a gente pode ver, primeiramente que em 2012 não tivemos uma alta imediata, tivemos até velas vermelhas. Em 2016 não tivemos alta imediata, tivemos aqui também, né, correção. E no último, né, em 2020, também passamos por velas vermelhas, ou seja, no curto prazo, a tendência é de correção. Então, a tendência de correção do halving colabora com uma tendência de baixa do cenário macroeconômico. E é aí, né, que o bicho pega, que o Bitcoin desce mais ainda. Como a gente pode ver aqui no gráfico, eu tracei, né, as regiões principais de suporte que o Bitcoin tem. Essas velas, né, são de 4 horas, importante a gente se ligar nisso. Ele já desceu aqui ao suporte que ele tinha anteriormente, aqui nos 67 mil dólares. E ele chegou a tocar no suporte que fica ali nos 61 mil, 62 mil dólares praticamente. E ele pode descer abaixo desse suporte. E aí, vindo para baixo desse suporte, temos um vazio aqui, ó, no gráfico em relação a um longo período. E por causa desse vazio, facilitaria uma queda ainda maior, até mesmo para os 51 mil dólares. Em relação ao que a gente tem atualmente, isso representaria praticamente 21% de baixa, né, no preço do Bitcoin, e obviamente isso afetaria todas as criptomoedas, e quem não foge dessa dinâmica são, né, as principais meme coins do mercado. É importantíssimo entender isso porque impacta diretamente no mercado cripto. Irã atacou Israel com drones e mísseis e pediu para os Estados Unidos ficar de fora nesse final de semana. O que aconteceu lá beira uma crise no mundo inteiro, porque Israel ainda não tomou nenhuma medida mais drástica, ainda não atacou o Irã de volta. E caso Israel ataque, o bicho vai pegar. Estados Unidos é um forte aliado de Israel. E em relação ao Irã, a gente tem aí aliados muito fortes também, como Rússia e China, que entram em conflito diretamente com os Estados Unidos. E aí no mundo inteiro temos um pânico causado por essas possibilidades. E esse pânico faz com que muitos investidores deixem de buscar os mercados alternativos e passem a investir em mercados mais estáveis. Como consequência disso, o mercado das criptomoedas passa por uma tendência de baixa, que é um dos principais mercados alternativos existentes no mundo inteiro. E dessa forma, quem se beneficia? Por exemplo, os minérios aí se beneficiam, que estão passando por uma alta recente por causa desse pânico. E é importantíssimo ter noção, meu investidor, que o impacto das vendas dos ETFs do Bitcoin ainda não aconteceram. O que acontece é que o mercado lá nos Estados Unidos abre somente, né, nos dias de semana, de segunda a sexta-feira. O impacto do que acontece no final de semana no mercado cripto só acontece no mercado, né, na Bolsa dos Estados Unidos na segunda-feira. Então tivemos um crash no Bitcoin, um mini crash nesse final de semana. Dessa forma, as vendas dos ETFs na segunda-feira, 10h30, né, do horário de Brasília, abre o mercado lá nos Estados Unidos, 9h30 no horário de Nova York. Nesse horário, poderemos começar a ver, né, uma tendência de baixa ainda mais forte. E esse repique, né, acabando, e o que parece ser uma recuperação, enganando muitas pessoas, e o preço do Bitcoin, da maioria das criptomoedas, voltando a descer. Podemos ver diretamente nas principais meme coins uma tendência de baixa que ainda continua no curto prazo, com os indicadores técnicos da Dogecoin do último dia, tendência de baixa. Indicadores técnicos do último dia da Shiba Inu, tendência de baixa. Bonk, tendência de baixa. Pepe tá mais neutro, mas as médias móveis, ó, tendência de baixa. Enquanto Flock também, neutralidade aqui no resumo geral, mais médias móveis ainda mantém uma tendência de baixa. Por isso que a gente tem que ficar de olho nessas coisas que eu falei, nas notícias, nas tendências que impactam no preço. Não é só o que está atualmente no gráfico, mas devemos traçar, né, padrões com o que acontece, com os dados que a gente tem, para ver para onde o preço vai.
E eu tô te passando a visão agora. Se você não quer perder nenhuma atualização do mercado cripto inteiro em primeira mão, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada, porque é importantíssimo. Até o próximo vídeo. Fui!